para a gente aprofundar mais nos fatoriais, mas eu vou deixar isso para o fim, tá bom? Para a gente garantir que a gente vai cumprir todos os outros tópicos da ementa. Então, a gente volta a falar disso mais à frente do curso. Depois também que vocês apresentarem os artigos lá, que é uma tarefa que eu vou passar para vocês, tá? Então é isso. Aí hoje a gente vai começar a falar sobre os experimentos com efeitos aleatórios. A gente deve falar hoje, quinta-feira, sobre isso. Então a gente vai tratar desde o caso mais simples, que é quando a gente tem experimentos com efeitos aleatórios, com um único fator, até o caso em que a gente tem mais de um fator e quando a gente tem experimentos mistos, onde, né, se misturam fatores fixos e fatores aleatórios. E aí vocês vão ver que o conteúdo disso está meio que misturado no livro. Por exemplo, um dos primeiros capítulos que falavam só de experimentos com um fator, tem um pedacinho que fala dos efeitos aleatórios ali dentro, tá? Então a gente vai falar um pouquinho disso. Depois tem um capítulo mais à frente, que depois eu vou confirmar com vocês qual é, que fala um pouquinho mais. Então o conteúdo está meio picado no curso. Eu prefiro juntar tudo e apresentar de uma vez só, tá? Muito bem. Então vamos lá. Gente, eu já tinha comentado com vocês sobre o conceito, né, de efeitos aleatórios. Todo mundo está vendo a minha tela, gente? Me confirmem, por favor. Sim, sim. Estamos sim. Sim. Beleza. Show de bola. Beleza, deixa eu só entrar no Teams aqui pelo meu celular para eu poder ver o chat, né? Então, eu já tinha comentado com vocês sobre o conceito de efeitos fixos, efeitos aleatórios, né? Lembrando, então, quando o meu fator, ele é um fator em que eu defini os níveis, que são os meus níveis de interesse, eu quero comparar aqueles níveis, eu tenho um fator fixo, né? Então, o que a gente faz é estimar os efeitos desses fatores, né, que a gente chamou lá nos experimentos fatoriais de efeitos principais, estimar os tau's, os beta-j's. Então, são quantidades fixas e desconhecidas, esses efeitos. Agora, quando eu tenho uma situação em que os níveis que eu uso no meu experimento, eles são uma amostra de uma quantidade maior de níveis, então eu estou falando que eu tenho uma população infinita de níveis, ou ela pode não ser infinita, mas ela é grande o suficiente para eu considerá-la infinita, tá? E o que eu seleciono para coletar no meu experimento é uma amostra daqueles níveis. Eu tenho um fator que tem efeito aleatório. Então, eu não tenho mais interesse em estimar especificamente o tal 1, o tal 2, o tal 3, tá? Ou aqueles efeitos de cada nível. E, na verdade, eu nem consigo mais fazer isso, porque eu não assumo mais que eles são fixos, tá? O que eu vou fazer é assumir que existe um efeito daquele fator, e que aquele efeito ele é uma variável aleatória, tá? Então, ele é uma variável aleatória que segue aqui, né? Existem várias modelagens, várias distribuições que a gente pode usar para modelar essa variável aleatória, que é o efeito do fator. Mas, de toda forma, aqui a gente vai trabalhar com a situação mais simples, em que a gente vai assumir que aquela variável é uma normal com uma variância que é a quantidade que a gente vai estimar. Então, a gente não vai estimar mais os efeitos do fator, mas a gente vai estimar a variância da distribuição daquele efeito, tá? Então, eu não tenho mais uma quantidade fixa, eu tenho uma variável aleatória. E vai ser uma normal com média zero, né? Porque partindo daquele pressuposto lá em que a gente tem que a soma dos efeitos é zero lá com efeitos fixos, né? Deixa eu formalizar isso aqui então um pouco, mas a ideia vai ser essa. Então, lembrando, até o momento a gente trabalhou com o modelo de efeitos fixos, ou seja, aqueles níveis dos fatores eram os de interesse. O espaço de inferência do experimento ele é restrito aos níveis específicos, então se eu selecionei 3 operadores, né, eu vou avaliar se o operador tem influência, eu selecionei 3 operadores, a minha inferência vai ser restrita àqueles 3 operadores. Agora, se aqueles 3 operadores
representa uma amostra dos 20 operadores ou dos 50 operadores que eu tenho, a minha inferência vai ser para a minha população de 50 operadores, tá? E assim, tem uma situação que é uma variação disso, que é o caso de fatores quantitativos. Né? Por exemplo, a gente até usou superfície de resposta para a gente modelar o efeito da temperatura. Bom, quando o fator ele é quantitativo, eu posso fazer uma predição ali ao longo daqueles níveis, né? Eu posso predizer para valores que não são os níveis que eu coletei. Mas isso é uma característica de ajustar o modelo de regressão para o fator quantitativo. Tá? Então, vai ser uma variação disso. A ideia do efeito aleatório, então, ela se aplica mais à variável categórica, tá? Que é... Aí eu tenho que definir bem se ele é fixo ou se ele é aleatório, porque a nova, a modelagem, tudo vai mudar, tá? Dependendo dessa suposição. Então, o modelo de efeitos aleatórios, né? Eu vou tratar de um fator que tem um número grande de níveis, esse número ele é infinito ou é grande o suficiente para ser considerado infinito. E eu seleciono a níveis desse fator. Vamos pegar um experimento com um único fator. E a minha inferência para toda a minha população. O meu modelo no experimento com um único fator, ele fica assim, tá? A forma do modelo aqui é a mesma, eu vou modelar a resposta y e j. Tá? Eu estou falando aqui, gente, de um experimento completamente aleatorizado, tá? Sem restrição na aleatorização. É o primeiro experimento que a gente viu, mas com fator aleatório. Então, antes, o meu tau i, que era o efeito do iésimo nível do fator, ele era uma quantidade que eu estimava. Agora, não. Agora, o tau i vai ser uma variável aleatória, assim como o epsilon e j, tá? Então, a variabilidade total do y e j, que é a minha resposta, vai ser tanto a soma, vai ser a soma, né, das variâncias, da variância do erro, que é o sigma ao quadrado, e da variância do meu efeito aleatório. Tá. E aí, se a gente for olhar essa composição da minha variância, eu posso falar o seguinte: qual percentual da minha variância vem do meu efeito aleatório e qual percentual vem do erro? Tá? Então, aqui a gente também faz uma decomposição de variâncias, né? Onde eu tenho duas componentes de variância. E aí, a gente, né, em termos de distribuição, a gente assume que o y e j é normal. Deixa eu ver aqui, gente, eu não estou conseguindo ver o chat. O y e j é normal, né? A mesma distribuição que a gente tinha para o y e j, porque os y e j são combinações lineares de duas variáveis que têm distribuição normal, é uma combinação linear do tau i e do epsilon e j. O mi continua sendo uma constante, né? Ela é fixa, ela é desconhecida, mas é uma constante. Quer fazer um xixi? Papai vai te levar. E no modelo de efeitos fixos, pessoal, os y e j são independentes, né? Claro, isso aqui vale para todo modelo. De efeitos fixos. Já no modelo de efeitos aleatórios é diferente, tá? A gente só vai assumir independência, né? Lá a gente falava, o y e j, se fosse um modelo de efeitos fixos, eu diria, o y e j são independentes, com distribuição normal, com média mi mais tau i e variância epsilon e j. Desculpa. E a variância é sigma ao quadrado de epsilon, né? Isso era a suposição que a gente tinha. Agora, eles não são completamente independentes, eles só são independentes se eles estão dentro do mesmo nível do meu fator, tá? Então, os y e j dentro do mesmo tratamento são independentes, mas de um tratamento para o outro, eles não são independentes, tá? A gente pode especificar melhor a estrutura de dependência por meio das covariâncias. Então, eu vou falar o seguinte, eu estou pegando duas observações y e j, elas compartilham o mesmo i, ou seja, elas estão no mesmo tratamento, mas o J é diferente, ou seja, elas são réplicas diferentes do mesmo tratamento, tá? Então, a covariância entre elas é sigma ao quadrado de tal, que é justamente a minha medida de variância.
Ou seja, se elas estão dentro do mesmo tratamento, existe uma dependência entre elas. Agora, se elas são de tratamentos distintos, que é a situação de baixo e linha, né, eu tenho 2 tratamentos, as observações ali, elas vão ser independentes, a covariância vai ser 0, tá? Então, gente, é isso. Acho que eu falei errado aqui, eu falei antes que elas vão ser independentes se elas forem do mesmo tratamento, elas vão ser independentes se elas forem de tratamentos distintos, tá? A matriz de covariância, então, das minhas observações, com base nessa estrutura aqui das covariâncias, tá? Vamos pegar um exemplo para a gente ver a matriz de covariância. Eu tenho 3 tratamentos, então A é igual a 3 e 2 réplicas, tá? Então, eu tenho aqui 6 observações com esses índices aqui. O primeiro índice se refere ao tratamento e o segundo à réplica dentro daquele tratamento, tá? Então, quando eu pego aqui, por exemplo, essa estrutura aqui, né? Eu estou pegando a linha I, tá? Eu estou pegando a primeira linha, então estou pegando observações que estão na... Vou pegar a primeira, que seria o primeiro tratamento, e estou pegando réplicas diferentes daquele tratamento. Então, seria o caso das 2 primeiras observações. Aqui seria a variância de Y11, né? A variância de Y1, como a gente viu por definição, ela vai ser sigma ao quadrado de tal mais sigma ao quadrado. Então, toda a diagonal principal é a variância, né? Porque eu tenho a mesma observação. Agora, aqui, a outra situação, eu estou pegando a covariância entre Y1 e Y12. Ou seja, eu tenho 2 observações, são réplicas diferentes do mesmo tratamento. Então, a covariância entre elas é sigma ao quadrado tal, né? Conforme a gente definiu aqui. Ou seja, na diagonal principal, eu tenho a variância das observações e as observações em que eu tenho sigma ao quadrado tal, eu estou pegando, cruzando sempre observações que estão no mesmo tratamento. E no caso contrário, eu tenho 0, né? São todos os casos em que eu tenho observações de tratamentos diferentes. Então, por exemplo, aqui seria a Y1 com Y13, né? Y31, no caso. Então, eu tenho 0 porque elas são de tratamentos diferentes. Então, seria uma estrutura para um experimento com 6 observações, tá? Só para a gente entender essa estrutura de independência, que ela não se mantém mais para todos os Y e J. E a gente continua fazendo a decomposição da soma de quadrados, tá? Eu faço xixi. Sim. Eu faço xixi. Nossa, que cheirosa sua mão. Nossa, gente, meus filhos todos querem participar hoje. Um quer fazer xixi, o outro já fez. Bom, então, a decomposição da soma de quadrados, né? Ela se mantém, a gente continua escrevendo a soma de quadrados total como a soma de quadrados dos tratamentos mais do erro. A soma de quadrados dos tratamentos vai medir a variabilidade entre os tratamentos. E a soma de quadrado do erro mede a variabilidade dentro dos tratamentos, tá? Inclusive, gente, a Lívia tá rindo aqui. Tá rindo das participações especiais aqui no meu filho. Inclusive, gente, uma coisa importante aqui, olha. Quando eu corrigi a primeira questão da segunda lista, eu vi que teve gente... Tem gente que ainda confunde variabilidade entre tratamentos, variabilidade dentro dos tratamentos, tá? E é muito importante a gente ter em mente que, na nova, quando eu estou falando que eu assumo homocedaticidade, né, ou igualdade de variância, eu estou falando que a variabilidade dentro de cada tratamento é a mesma, tá? Isso é uma suposição básica da nova. Para isso que a gente ficou falando sobre teste de Levene, teste de Bartlett. As variâncias que eu estou comparando são as variâncias dentro dos tratamentos. Então, estou falando que essa variância é a mesma para todos eles. Quando eu estou comparando as médias,
né? Estou testando a hipótese nula de que Mi1 é igual a Mi2, é igual a Mi3, né? Estou avaliando o efeito de um fator. Eu estou comparando as variantes. Eu estou comparando, fazendo uma comparação entre tratamentos, tá? Então, a diferença entre as médias é uma maneira de falar da variabilidade entre os tratamentos, tá? E a soma de quadrado dos tratamentos, ela está medindo exatamente isso. Então, qual que é a melhor medida, tá, gente? Estou fazendo uma pergunta que quero que vocês me respondam aqui. Qual que é a melhor medida, a melhor estimativa da variabilidade dentro dos tratamentos? Quando eu tenho uma tabela nova. O que está medindo a variabilidade dentro dos tratamentos da tabela nova? Mais especificamente, o que está medindo a variância dentro dos tratamentos na tabela nova? Alguém saberia dizer? Sigma ao quadrado epsilon, tá? No meu modelinho lá, que eu tô falando, ó, sigma ao quadrado epsilon não, sigma ao quadrado mesmo que é a variância do erro, tá? A variância do erro é a variabilidade que existe quando tudo se mantém constante. Então, eu tenho o mesmo tratamento e eu tenho uma variabilidade ali. Essa variância, como que a gente estima essa medida de variância, gente? Alguém sabe falar? É pelo SQE, não é? Quase isso. Pelo o MQE. MQE. Muito bem. Muito bem, exatamente isso. É o quadrado médio do erro. Tanto que quando a gente foi fazer o valor esperado dos quadrados médios, vocês fizeram na primeira lista isso. Vocês viram que o valor esperado do quadrado médio, vocês provaram que o valor esperado do quadrado médio do erro ele é sigma ao quadrado. Não é? Uhum. Isso significa que se eu quero ter uma estimativa não viciada para variância, para sigma ao quadrado, é só eu pegar o quadrado médio do erro, tá? E lá na questão 1 da lista, quando a gente foi falar de análise de poder, né, muita gente me perguntou, professora, você não deu a variância aqui. O que é o uso de medida de variância? Bom, uma vez que eu tenho os dados coletados de um experimento, né, com um fator completamente aleatorizado, eu vou ajustar uma tabela nova e vou pegar o quadrado médio do erro como medida dessa variância. É a variância dentro dos tratamentos. Eu vi que teve gente que calculou a variância dentro de cada tratamento e escolheu um valor, mas a gente sabe que a melhor estimativa para isso é o quadrado médio do erro, tá? Porque eu já estou assumindo igualdade de variância, estou assumindo que as variâncias não se diferenciam de forma significativa, então não precisa de eu ficar calculando cada uma. Se eu não posso assumir igualdade de variância, eu nem faço a tabela nova, nem assumo um experimento, né, por meio da ANOVA. Enfim, e por que eu estou falando isso? Porque teve gente que pegou a variância da variável resposta, calculou a variância de y e j. E percebam, quando eu pego a variância da resposta, eu estou pegando todas as variações possíveis. Eu estou pegando variação dentro do tratamento, eu estou pegando variação entre tratamentos. Então, estou misturando um monte de fonte de variância que não é a variância dentro dos tratamentos. Não é o sigma ao quadrado. O sigma ao quadrado do meu modelo, ele está medindo variância do erro, tá? A variância experimental. Então, é isso. Só para lembrar que isso aqui é a mesma coisa que a gente está falando. Essa partição da variabilidade total na soma de quadrados, ela vale para qualquer experimento. Soma de quadrados dos tratamentos, variabilidade entre os tratamentos. Eu estou comparando um com o outro. Soma de quadrados dos erros, variação dentro dos tratamentos, tá? Então, nesse caso, gente, por que testar hipóteses sobre o efeito individual dos tratamentos, sobre os meus tauis, por que isso não faz sentido? Porque eu não tenho mais valores fixos para esses tauis. Né? A minha inferência ela vai ser para todos os níveis possíveis daquele fator. E eu sei que o meu tauí ele é uma variável aleatória. Tá? Então, eu não vou fazer uma estimativa pontual para ele. Eu vou estimar os parâmetros da distribuição dele, que é uma normal. Então, testamos hipóteses sobre a componente de variância sigma ao quadrado de tal. Então, ao invés de fazer hipótese nula, tal 1 é igual a tal 2, é igual a tal A, é igual a zero, para falar que não existe efeito de tratamentos, a hipótese nula vai ser sobre a variância. Tá? Por quê? Porque se o tal I
é uma variável aleatória, como distribuição normal, eu sei que quanto menor a variância dessa normal, menos variabilidade existe entre os meus tratamentos, tá? Menor vai ser o efeito do tratamento. Então, quanto menor essa variância, menor vai ser o efeito do tratamento. Então, análogo a falar que os tau-i são todos iguais a zero, é falar que essa variância é igual a zero, ou muito próxima de zero. Tá? Então, é isso que a gente vai testar. A gente vai testar as hipóteses sobre a componente de variância. Se essa variância for igual a zero, todos os tratamentos vão ser idênticos. E então, eu vou fazer esse teste aqui, substituindo o teste que a gente fazia, tá? Então, meu teste F, que a gente vai chegar aqui, né, com base na Q quadrada, a gente vai chegar numa distribuição F, só que agora a gente não vai usar mais tão diretamente aquelas propriedades, enfim. Mas eu vou estar testando pela distribuição F também, tá? Então, a soma de quadrado do erro sobre sigma ao quadrado continua sendo uma Q quadrado com N menos A graus de liberdade. E sob H0, a soma de quadrado dos tratamentos por sigma ao quadrado vai ser uma Q quadrado com A menos 1. São duas variáveis independentes. E aí a gente faz a razão, né, das Q quadrado dividido por seus graus de liberdade e vai chegar numa F. Então, a estatística F, para esse caso do experimento com um único fator, com efeitos aleatórios, ela é calculada da mesma maneira que os efeitos fixos. Só que as hipóteses que a gente está testando são outras, tá? Então, se eu não rejeito a hipótese nula, eu faço o teste F e não rejeito a hipótese nula aqui, de que a variância é igual a zero, eu estou falando que não há evidências de que existe efeito dos tratamentos. Tá? Existir efeito dos tratamentos significa que essa variância ela é significativa, que a variabilidade entre os tratamentos é significativa. Tá? Então, se eu rejeito a hipótese nula, existe efeito dos tratamentos. E a tabela nova é idêntica. Cálculo de soma de quadrados, quadrados médios e da estatística F é tudo igual. Tá? A gente só tem que ter cuidado na interpretação, lembrando que é um efeito fixo, é um efeito aleatório e não um efeito fixo. Tá? O valor esperado dos quadrados médios dos tratamentos e do erro são dados por isso aqui. Ah, legal. Aqui, gente, o valor esperado do quadrado médio do erro também é sigma ao quadrado, mas o valor esperado do quadrado médio dos tratamentos, se a gente for fazer as contas, tá? Da mesma forma como vocês fizeram lá na primeira lista, a gente vai ver que ele é sigma mais N vezes a variância do efeito dos tratamentos, a variância do efeito aleatório, tá? E aí, nossa hipótese nula sob H0, de que essa variância é igual a zero, os dois quadrados médios esperados ficam iguais a sigma ao quadrado, tá? Então, é a mesma coisa. Se não há efeito dos tratamentos, os dois quadrados médios estão estimando a variância do erro. Caso contrário, o quadrado do médio dos tratamentos vai ser maior, e o tanto que ele vai ser maior é uma medida do tanto que essa variância dos efeitos, né, ela contribui. E aí, usando diretamente essas equações dos quadrados médios esperados, a gente obtém as estimativas pontuais das quantidades de interesse. Uma quantidade de interesse continua sendo a variância do erro, né, igual eu falei. Vai lá na tabela nova, pega a medida de quadrado médio do erro. Isso é a estimativa da variância do erro, da variância dentro dos tratamentos. Agora aqui, substituindo, primeiro eu resolvo a equação de baixo e acho uma estimativa pontual para sigma ao quadrado. Substituindo essa estimativa pontual na equação de cima, então eu vou ter o valor esperado do quadrado médio dos tratamentos, vai ser quadrado médio do erro mais N vezes a variância dos efeitos. Tá? Isolando a variância dos efeitos, eu coloco o chapéuzinho para mostrar que é uma quantidade estimada, eu chego na equação aqui de baixo, tá? O sigma ao quadrado substituído pelo quadrado médio do erro, e então fica a melhor estimativa, né, da componente de variância do efeito, que é o sigma ao quadrado tal, vai ser quadrado médio dos tratamentos menos quadrado médio do erro dividido por N. Tá? Isso vem direto das duas equações. Eu resolvo como se fosse um sisteminha e boto chapéuzinho em tudo aquilo que eu estou estimando. Tem uma
correção aí, tem uma fórmula para correção do tamanho de amostra, tá? Quando os tratamentos não têm o mesmo tamanho amostral, eu vou considerar NI como sendo o tamanho amostral do iésimo tratamento e vou usar a equação de baixo para chegar em N0. Então, na hora de estimar a variância de tal, ao invés de usar o N, eu uso o N0 dado por essa fórmula, tá? E aí, bom, nesse caso, a gente não vai estimar efeito principal, né? A gente vai estimar a variância da distribuição do efeito principal, ou do efeito do tratamento. Então, se a gente vai ter uma estimativa pontual dessa variância, que vai ser dado por essa equação, a gente também consegue deduzir uma fórmula de um intervalo de confiança, tá? Para essa quantidade, a gente vai usar a propriedade de que n menos a vezes quadrado médio do erro dividido por sigma quadrado é uma q quadrado com n menos a grau de liberdade. E aí, pegando aqui os percentis da q quadrado de alfa sobre 2, né? Deixando alfa sobre 2 para cada lado. E aí eu isolo o sigma ao quadrado aqui na fórmula e chego com o intervalo de confiança aqui para a variância do erro, tá? Isso aqui é para a variância do erro. Já para a variância do efeito, na verdade, a gente não vai ter uma fórmula específica para a variância do efeito, mas sim para a proporção entre a variância do efeito pela variância total, tá? Porque a gente sabe aqui que a soma dessas variâncias representa a variância total da resposta. Então, estou falando que a variância total da resposta ela é composta pela variância entre os tratamentos, que é o sigma ao quadrado tal, mas a variância dentro dos tratamentos, que é o sigma ao quadrado. Então, compondo essas duas fontes de variação, a gente tem a variância total. E a gente pode querer investigar, né, proporcionalmente, quanto que essa variância aqui representa do total, tá? Que é a variância decorrente do efeito do tratamento. Então, o intervalo de confiança de interesse é para essa razão, da variância do efeito do tratamento pela variância total. Então, estou falando qual é a proporção da variância que é resultante da diferença entre os tratamentos. Tá? E aí a gente tem uma fórmula de um intervalo de confiança para ela, que vai levar em consideração, né, a razão entre os quadrados médios e também usa a estatística F, tá? Eu acho que isso está implementado no R, se eu não me engano. Mas, de toda forma, eu fiz aqui para mostrar para vocês. Bom, gente, alguma dúvida até agora? Por enquanto, não, Até professor. agora não, professora. Tudo tranquilo. Por aqui também. Beleza, gente. Então, vamos fazer um exemplo. Uma empresa têxtil produz um certo tipo de tecido em um grande número de máquinas. Então, eles têm um número grande de teares. A empresa gostaria que os teares fossem homogêneos, de tal forma que o tecido apresentasse uma resistência uniforme. A estatística da empresa suspeita que, além da variação da resistência do tecido dentro da própria máquina, existe também uma variação significativa devido às máquinas. Então, assim, a variável de interesse é a resistência do tecido, né? Ela é uma característica crítica de qualidade no processo que eu quero que tenha variabilidade mínima. Então, eu estou investigando as fontes de variação. De onde que está vindo essa variação? Então, a gente sabe que se eu tenho diferentes máquinas produzindo esse tecido, a máquina pode ser uma fonte de variação. Então, eu posso querer comparar a variabilidade entre as máquinas, se ela é significativa ou não, mas eu também tenho variabilidade que pode ser significativa dentro da mesma máquina. Então, seria a variabilidade dentro do tratamento. Então, mesmo mantendo a condição fixa, o tratamento fixo, existe uma variabilidade. A ideia aqui é saber quanto que cada fonte de variabilidade contribui. Então, a gente fez
no experimento, a gente tem uma seleção de 4 máquinas, uma seleção aleatória. E a ideia aqui, então, é que a máquina, o TEAR, seja um fator aleatório. Porque eu tenho uma quantidade grande de máquinas, eu selecionei lá 4 aleatoriamente no meu processo para conduzir o meu experimento, né? Porque eu não posso fazer o meu experimento em todas as máquinas, fica impraticável. E aí, foram obtidas 4 medidas de resistência do tecido fabricado em cada uma das 4 máquinas, tá? Então, eu tenho 4 fatores e 4 réplicas. Aqui estão os dados do experimento. Então, a gente tem variabilidade entre teares, né? Se a gente comparar os y barra e ponto, as médias amostrais, a gente já observa que, em termos amostrais, existe uma variação, mas existe também uma variabilidade dentro do tear, né? Que é aquela que a gente assume que é a mesma em todos os teares. Existe uma variabilidade no tear 1, e eu suponho homogeneidade, que seja a mesma variância do tear 2, 3 e 4. Então, aqui eu estou falando de variância entre e variância dentro dos teares. Isso aqui eu fiz como exercício, tá? Mas eu vou mostrar como exemplo para vocês aqui já o resultado lá no R. Então, o que a gente vai fazer? Vai descrever um modelo com base nesse problema. Então, gente, descrever um modelo, eu tenho que prestar atenção na forma como o experimento foi conduzido, tá? A gente não tem prova nessa disciplina, né? Mas quando eu dava prova na disciplina, quando era presencial, era aula presencial, a pessoa, assim, tinha que entender bem o enunciado para saber que tipo de modelo que tem. Agora, como a gente faz um pedacinho da matéria e dá uma lista, faz um pedacinho e dá uma lista, vocês já sabem que o exercício vai ser com base naquilo que a gente acabou de ver. Né? Mas é um exercício importante também, você entender como que o experimento foi conduzido para identificar o modelo que está por trás, tá? Então, descrever o modelo, anunciar as hipóteses associadas ao modelo, construir a tabela nova, estimar os componentes de variância. Quais são os componentes de variância aqui? Sigma ao quadrado, que é a variância do erro, sigma ao quadrado tal, que é a variância dos efeitos, ou dos teares, e a variância de YJ, que é a soma dos dois. Construir intervalos de confiança para as estimativas pontuais de interesse. Quais são as estimativas pontuais de interesse? Sigma ao quadrado tal, e o intervalo de confiança eu construo aqui para razão, né? Para a proporção da variabilidade total que é devida ao efeito dos teares. Analisar as respostas e tirar conclusões. Tá? Então, vamos ver, gente, o que eu fiz aqui. Primeira coisa, né? Descrever o modelinho que a gente acabou de ver, o YJ, que é o valor obtido da resistência do tecido fabricado no iésimo tear, J-ésima réplica, vai ser Mi, mais tau I, que é o efeito do tear, mais o YJ, e J variando de 1 até 4, porque eu tenho 4 fatores e 4 réplicas. O efeito do tear vai ser agora uma variável aleatória, com distribuição normal, com média 0, e variância sigma ao quadrado tal. O YJ é o erro aleatório. Então, o YJ vai ser uma normal com média Mi, e a variância dada pela soma das variâncias aqui, porque tal e YJ é uma normal com média 0, tá? Então, por isso que o YJ é uma normal com média Mi. E Mi é uma constante, então a variância de YJ vai ser a soma das duas variâncias aqui. Muito bem, gente. Enunciei as hipóteses. Como que ficariam as nossas hipóteses, então? Tá, gente, isso aqui, assim... As hipóteses, no caso, são as hipóteses de interesse do experimento, né? Eu quero testar o efeito do tear. Então, o efeito do tear é tau I. Eu vou testar, na verdade, a variância da distribuição de tau I. Se essa variância for igual a 0, significa que a variabilidade entre os teares é muito pequena, tá? De modo que
independe qual TEAR que eu estou usando, a resistência média vai ser ou essa variância é maior do que zero, indicando que existe uma diferença significativa entre os TEARs. Bom, aí a gente constrói a tabela 9 lá a nova no R, entrei com os dados da resistência, o TEAR, né, uma variável categórica aqui de 1 a 4, e eu usei o mesmo comando para fazer a nova com o fator, tá? A tabela nova é igual. A interpretação é que muda, porque a gente sabe que tem um efeito aleatório aqui. O p-valor aqui, gente, bem pequenininho. Então, a gente, a 5%, enfim, de significância, né? O nível que eu quiser usar aqui, há evidências de que existe efeito dos TEARs, né? Há evidência para rejeitar a hipótese nula e concluir que existe uma variância significativa devido aos TEARs. Então, aqui eu estou falando de variância entre os TEARs. Há evidência de que a variabilidade entre os TEARs é significativa, e aí a gente estima as componentes de variância. Variância do erro. Qual que vai ser a estimativa da variância do erro? Quadrado médio do erro. É a estimativa da variabilidade dentro dos tratamentos. 1,896. É o quadrado médio do erro que eu peguei da tabela 9. Variância dos tratamentos, né? A gente tinha visto lá, pela fórmula do valor esperado dos quadrados médios, a gente deduziu essa equação aqui, de que o valor estimado da variância dos tratamentos é quadrado médio dos tratamentos menos o quadrado médio do erro dividido por N. E aí, pegando os quadrados médios aqui na tabela nova, a gente chega em 6,958. Então, a variância, a estimativa da variância da resposta é a soma dessas duas medidas, 31,62. E aí, lembrando que uma quantidade de interesse, em termos de estimativa pontual, é saber o quanto que a variância entre os tratamentos, que é o sigma quadrado tal, representa da variância toda. Tá? Gente, espera aí, isso aqui tá errado. Ah, eu lembro da outra vez que eu usei esse slide, eu vi que estava errado, não corrigi. Aqui vai ser a soma, tá? Vai ser 1,896 mais... Ah, não, que é mais isso. Então, aqui é 29,729, que é o quadrado médio dos tratamentos, tá certo? Menos 1,896, que é o quadrado médio do erro, dividido por 4. De onde eu tirei esse 31 aqui, tá? Mas isso tá errado, gente. Eu vou até anotar aqui para corrigir no slide. É só somar, tá, gente? Viajei aqui. Vou só anotar aqui para eu lembrar de corrigir. Mas a ideia aqui é falar, olha, quanto da variância total da resposta vem dos tratamentos e quanto é variância residual, tá? E aí a gente tem a fórmula tanto para o intervalo de confiança, né, da variância do erro. Essa variância do erro, assim, em termos práticos, acho que não tem, assim, a variância do erro é uma coisa que a gente quer estimar, mas, assim, o intervalo de confiança para a variância do erro, acho que em termos práticos não é algo tão importante, tá? Do ponto de vista da análise mesmo, do planejamento de experimentos. Mas, de toda forma, está aqui uma medida. Atual é o quadrado médio do erro, que é 1,896, o intervalo de confiança, usando aquela fórmula, é 0,97 a 5,16, tá? E uma coisa mais importante do ponto de vista prático é o intervalo de confiança para razão, tá? Que foi a quantidade que a gente calculou aqui, essa estimativa pontual aqui, tá? Estimativa pontual 6,958. Não, gente, 6,958 na verdade, 6,958 é a estimativa da variância dos efeitos. A gente vai fazer uma estimativa de intervalo de confiança para a proporção entre a variância dos efeitos, que é 6,958, para a variância total, que seria a soma das duas, 1,896 mais 6,958, que foi que eu calculei aqui errado,
tá? É para essa proporção, quanto essa variância representa do total. Bom, estimativa pontual aqui está certo, 0,786, tá vendo? A estimativa da variância de tal dividido pela soma das variâncias. Então, estimativa pontual me diz que 78,6% da variância dos dados é decorrente do efeito dos tratamentos. Tá? É a variabilidade entre os teares, o que é bem representativo, né? E a estimativa intervalar de 95% de confiança, usando aquela fórmula que a gente viu, vai de 38,5% a 98,2%. Tá? Então, com 95% de confiança, o intervalo de 38,5% a 98,2% contém o verdadeiro valor da proporção, né, da variância dos teares pela variância total. Agora, enfim, isso parece grande, mas, né, do ponto de vista do analista lá, da pessoa que entende do fenômeno, ela tem que avaliar se isso é grande ou não, mas me parece ser bem grande, em termos de processo, né? Você falar que quase 80% da sua variância é porque você está usando máquinas diferentes para produzir a mesma coisa. É absurdo isso, né? Que, por outro lado, pode ser uma coisa relativamente fácil de resolver, que eu sei que se eu conseguir uniformizar os meus teares, as minhas máquinas, eu resolvo grande parte do meu problema de excesso de variância no processo, né? Consigo estabilizar bem a característica de qualidade do meu processo. Então, analisando as respostas e tirando conclusões, né? Então, interpretando esses valores ali. Ao nível de significância de 5%, a gente vê que tem uma variabilidade significativa na resistência do tecido, devido aos diferentes teares. A variância do erro é 1,89, com um intervalo de confiança de 0,975 a 5,16, e a variância devida aos teares corresponde a 78,6% da variância total. Né? Isso tudo que a gente já interpretou. Então é isso, gente. Deixa eu ver. Aqui eu coloquei um gráfico da representação das variâncias, tá? Então aqui eu tô falando o seguinte. Assim, a escala do gráfico não está muito legal. Esse gráfico acho que eu tirei lá do livro. Se a gente fizer um gráfico no R com a escala mais comparável, fica mais interessante. Mas eu estou pegando aqui a variância do processo. A minha variância de Y, que é a resistência do tecido, é essa. 8,86, tá? Só que eu sei que 78,6% dessa variância vem dos diferentes teares. Bom, essa variabilidade é grande. Em termos de qualidade do processo, o gráfico coloca aqui o LSL e o USL, que representam Lower Specification Limit e Upper Specification Limit. São os limites de especificação do meu processo. Então, toda vez que eu tenho uma característica de qualidade, eu falo, olha, os limites mínimo e máximo aceitáveis para aquela característica de qualidade são esses. Né? Muitas vezes, o meu próprio cliente que me deu essa especificação. Ou é uma especificação interna. Eu falo, ó, tudo que estiver fora disso é inaceitável. Então, eu estou falando que com essa variância, fixando aqui determinados limites, tá? Esses limites são escolhidos em termos de processo, eu tenho um percentual relativo aqui de unidades que vão estar fora da especificação, né? Por isso que a gente fala que em termos de processo a gente sempre quer reduzir variação. E se a gente falar, olha, se eu conseguir eliminar toda a variabilidade entre os teares, de modo que o sigma ao quadrado tal seja muito pequeno, eu não rejeite a hipótese nula de que o sigma ao quadrado tal é igual a zero, estou falando, olha, a única variância que existe é a variância residual aqui no meu modelo. Que a única variável que eu olhei foi o tear. Se a variância não é devida ao tear, ela é residual. Eu posso procurar as fontes dela. Mas aqui a medida seria 1,9. Então, se eu corrigir o problema do tear, a variância cai para 1,9. Então, o gráfico, né, como se eu falasse, eu estou deixando essa curva aqui, tá? Com uma variabilidade bem menor, então não estou produzindo nada mais fora das especificações. Tá? Isso aqui, se o sigma ao quadrado tal fosse zero. Enfim, é só uma aplicação, né, do modelo de ANOVA com um fator de efeito aleatório,
em termos de qualidade de processo, né? Tem um exercício aqui, gente, se vocês quiserem fazer depois da aula ali, né? Tá usando basicamente os mesmos, né? A mesma ideia que a gente tinha aqui. Tem um exercício aqui no final para vocês, tá? Gente, alguma dúvida? Ali, o João Pedro falou, 31 deve ser a soma do numerador da fração de cima. Ah, tá, daquele valor. Agora que chegou sua mensagem aqui no meu Teams, mesmo no celular. Ixi, não tô conseguindo voltar, peraí. Deve ter alguma lógica, viu, João Pedro, para aquele 31. Não sei, né, eu não ia tirar esse valor do nada. Alguma lógica para o meu erro, né? Ah, tá, isso mesmo. João Pedro. Eu somei 29,7, um ponto, menos um ponto. Nossa, eu somei. Bafo casa. Eu peguei a soma daqui e pus aqui. É isso, gente. Depois eu vou corrigir, tá? Beleza, gente. Alguma dúvida? Ninguém tem dúvidas? Por aqui não, professora. Beleza, Lívia. Gente, eu vou fazer a chamada. Um minutinho só. Deu uma travada básica aqui. Vou fazer a chamada. Acho que nem precisa fechar aqui o compartilhamento, não. Acho que eu já fechei, né? Fechou. Fechei, né? Tá Bem, aparecendo. tá. Vamos lá, então. Agora tá compartilhando de novo. Tá, né? Tá, beleza. Uhum. Entrar aqui. E, gente, todo mundo caladinho hoje. O pessoal tá cansado do feriado. É que matéria nova tem que prestar muita atenção, professor. Tá certo, Tem gente. mais coisa pra falar quando já é exercício, etc. Quando a gente já tem visto. Já tem Uhum. mais um feriado, né? Podia, né? Mas acho que agora. Bem que no Natal, na semana do Natal e do Réveillon, Ah, vai ter um Natal recesso. vai ser bom. Nossa, 2 Podia ter semanas. um feriado toda semana por mim. Nossa, gente, feriado é bom pra gente dar uma. Enfim, botar às vezes o trabalho em dia, né? É. Ou dar uma descansada boa, porque o fim de semana é tão corrido que quando você pensa já acabou, né? O feriado também foi tipo isso, mas é bom ter um diazinho a mais no fim de semana. Aí vocês têm, a Duda falou, né? Tem 6 dias de aula, né? Que vocês têm, que tem aula sábado, né? Cansativo, né? Graças a Deus desse, entre aspas, mal, eu já me livrei. Mas no final do curso fica mais tranquilo É, de aula sábado. é. Eu, eu acho que desde o do período passado ou do anterior que eu não tenho aula sábado. Não, do passado não. Do passado eu não tive.
mas o anterior ao passado, talvez o 2 vezes anterior, eu acho que eu já não tinha mais aula sábado. Nossa, gente, aula sábado, eu já dei aula sábado. Eu achei assim, nossa, horrível, porque quando você. Parece que seu fim de semana começa. Vai, você dá aula sábado, até que você chega e descansa, já é sábado à noite. É, Aí, tipo assim, vai botar as coisas em dia e tal, aí. eu lembro que no meu segundo período eu fiz aula sábado e eu fiz uma eletiva sábado. Eu só ia sábado por causa de uma eletiva. Nossa, E na época eu morava aqui, né, aqui em Jacarepaguá, eu não alugava no centro ainda. Então, era 2 horas e pouca pra chegar na faculdade. Era às 8 aula? Não lembro se era 8, eu lembro que era de manhã. Aí que eu fazia economia com Lavalle, sábado, Eu 8 da fazia manhã. economia também, só que foi no meu Só? segundo período, era o seu primeiro período. Eu não fiz na sua turma, não. Caraca, era só aula dele. E o Era. pior é que ninguém chega às 8 no sábado. E Só se pior, for matéria obrigatória ainda, né? os 2 dias que eu fazia aula sábado não, os 2 dias da semana que tinha aula deles, que tinha economia, eu não tinha outra aula. Então eu ia pra faculdade só pra assistir uma eletiva. nossa senhora. É complicado. Não, eu dei. Essa matéria que eu dei sábado, na verdade, eu dava duas. Porque eu falei, se eu for dar aula sábado, eu vou para dar duas aulas, né? É, Eu vou lá dar uma aula. Ah, não. Aí eu ficava a manhã inteira. Mas a aula de 8 horas, a aula do segundo tempo era computacional 2, que é obrigatória. Mas a do uhum. primeiro tempo era uma letiva, que era controle estatístico. E aí foi muito engraçado, porque a turma assim, era super pequena. Tipo, 8 horas da manhã de sábado, a eletiva era a última que o pessoal ia fazer. E olha que ela era uma eletiva legal, que era controle estatístico. Mas enfim, foi a ocasião em que minha turma foi menor. E Mas aí, é a melhor eletiva da ENS, professora, como assim? melhor eletiva, pois é. Mas Ô, dessa vez, professora, dá período que vem essa matéria. Por favor. É meu último período, se Deus quiser. Até sábado eu aceito, professora. não, eu não É. dou mais eletiva sábado, 8 horas. Não, gente, olha só a situação. Agora você tem filhos, né? É, Não faz mais assim. porque eu tinha filho já. Mas assim, ai, gente, não. Aí o que aconteceu? Teve um aluno, tadinho, que ele tinha feito computacional comigo no semestre anterior, e ele falou: Nossa, professora, gosto de você, gosto da sua aula. Eu vou fazer essa letiva de sábado, porque eu moro longe, mas eu vou dormir na casa da minha namorada. E ele namorava uma aluna também, enfim, acho que era aluna, era. Aí eu sei, tadinho, gente, que quando aí virou o semestre, ele matriculou. No que a aula voltou, Terminou. ele brigou, eu acho que tipo com alguém da família do namorado. Tadinho, Coitado, meu Deus do céu. super tarde. Aí, professor, com uma cara de sono. Professor, eu briguei com a mãe do meu namorado, eu não durmo mais na casa dela, agora eu tenho que dormir lá. Eu falo pra você. Sério, eu fiquei com muita dó. Eu falei com ele aqui. Te falar, tá, mas eu não posso fazer isso, né, gente? Mas coitado, era tipo o último período. Acho que ele se arrependeu amargamente de ter feito a minha matéria e com toda razão, né, coitado. Ai, gente. Sim, gente, vou fazer. O, o bom de sábado é depois ir na feira comer pastel. Se bem que eu não ia muito, mas era bom quando eu ia. Foi 2 vezes meu pai. É tipo isso. Pô, eu gostava quando eu morava aqui, né? E eu sempre voltava pela feira com o pessoal. E aí, naquela feira, tem muita coisa cara, mas tem umas coisas com preço bom. Eu lembro que às vezes eu comprava umas couve-flor, eu não sei qual é o plural de couve-flor, mas eu comprava couve-flor enorme. Uma couve-flor muito grande, com preço muito bom. Feira, tem feira ali. A feira Na nada. Tadeu Cuscusco. Cuscusco. Ah, tem uma feira de rua, é verdade. Tem uma feira É, de rua ali no bairro de Fátima, é. Também. isso. Enfim, eu lembro. Eu É lembro de chegar para dar aula, ainda tinha feira. É na rua em frente à rua que sobe pro bairro de Fátima. Acho que é É, Cuscusco que chama. Tadeu Cuscusco. Tadeu Ah, do não, Cuscuz. ai, gente.
Não, Enfim, é muito tem complicado. que ter uma compensação, né? O pastelzinho da feira é um bom motivo mesmo. Então vamos lá, chamada André. Oi, tô aqui. Beleza, Comendo meu pão. André. Ézio. Oi, oi. Oi. Fausto. Presente. João Pedro. Beleza, Fausto. João Pedro. Eu. Beleza, José Ricardo. Aqui. Beleza, Lívia. Eu. Beleza, Maria Eduarda. Eu. Ok, Renan. Renan. Acho que não tá aí. Acho que ele não chegou ainda. Tiago. Presente, professora. Beleza. E Vivian. Vivian. Também acho que não tá, né? Ah, professora, tomara que essa vacina saia. Que eu quero ter aula contigo presencial. Dá uma eletiva período que vem que eu posso fazer. Ai, meu Controle sonho, estatístico, gente. controle Controle estatístico. estatístico. Vou falar isso o ano inteiro, o resto do período inteiro. Bom, Podia ter então. uma eletiva que saísse um pouquinho também tipo Libras, pra dar uma distraída um pouco. A Malu vai dar livro. Malu, você sabe Não. que... Os professores, Gente, né? Então, tem Mas eu muito. tô Vamos pensando mais ver. em sobrevivência de novo, tá? Não, eu já fiz. Eu não Deixa, quis deixa fazer eu período fazer. passado. Eu tô Sério. aceitando as duas, eu aceito as duas. Então, na verdade, eu queria dar uma eletiva nova, que é a análise de confiabilidade. Mas, assim, eu acho que mês que vem eu só vou dar uma matéria, porque eu vou assumir a coordenação da graduação em janeiro, né? Então, vamos ver. Esse semestre eu me propus para dar uma eletiva. Acho que eu propus dar controle estatístico, mas eu também só estou dando uma, como eu vou fazer a da coordenação, né? Então, eu estou com uma matéria só. E aí, planejamento de experimentos não era a minha primeira opção, mas assim, eu sempre dei essa disciplina e tal, e nenhum outro professor colocou ela na lista. Então, no fim das contas, falei, ah, beleza, eu vou pegar. Então, assim, depende também, por mais que eu queira dar, né? Depende da demanda também das obrigatórias, né? Mas se tiver a oportunidade de eu oferecer uma eletiva, Não aí eu vejo. coloca o nome em planejamento de experimento, que aí você sabe que talvez outra pessoa não queira dar. Aí você coloca em controle de qualidade. E aí É, fica tudo ótimo. Não, o problema é que assim, por mais que eu não ponha o nome, se tiver ninguém colocar, tem um risco de falar, "Ai, mas ninguém colocou, você dá, enfim, né? Fala que você já tá dando 2 períodos, tem que rodar a cadeira. Não, eu também acho. Eu também acho, porque a gente, né, é bom pro professor também, acho que variar. 3 vezes seguidas. O André perguntou, 3 vezes seguidas? Pois é. Espero que não seja eu de novo, né? Vamos ver. Pode Eu, pedir música. eu também vou ser a coordenadora, eu vou ajudar a escolher. Seu voto vale 2. Seu Vou ter voto mais vale poder 2. de barganha, então. Mas enfim, claro que é uma coisa que é construída em conjunto, né? Com base no que o professor quer também, né? Acho que vamos ver, mas eu vou considerar, tá, gente? Se eu for dar uma eletiva, sim. Espero que tenha Beleza. quórum. Porque foi com esse tipo de conversa que o meu aluno, coitadinho, caiu na aula de sábado de manhã lá, entendeu? Ah, mas aí foi culpa da namorada lá. Foi culpa da família Da dela. família da namorada. Ai, Coitada, o menino formou e perdeu o namoro. Tem que namorar só depois da nem sei se perdeu o namoro, mas brigou com a sogra, né, gente? Brigar com a sogra não é uma coisa recomendável. Bom, gente, beleza. Vamos voltar a parar aqui de conversar fiado, né? Vamos trabalhar. Continuando, então, deixa eu ver. Vamos falar de um experimento fatorial com efeitos aleatórios, tá? Então, assim, vamos estender para a situação do experimento fatorial. Tudo que a gente viu até agora foi o experimento com um único fator, e esse fator ser um efeito aleatório, tá? Então, a gente vai falar da situação em que eu estou no contexto do fatorial e eu tenho um número de fatores aí que eu posso escolher e que todos têm efeitos aleatórios.
Depois, mais para frente, na aula de quinta, provavelmente, a gente vai falar da situação em que no mesmo experimento eu tenho misturado efeitos fixos e aleatórios, tá? Vamos falar primeiro do fatorial com 2 fatores, e a gente sabe que ele pode ser estendido, né, para o número de fatores que eu quiser. Então, a gente tem 2 fatores. Gente, lembrando, só para eu me localizar aqui no livro, para indicar para vocês, né, se vocês quiserem localizar esses conteúdos no livro. Como eu falei, essa parte dos experimentos fatoriais, desculpa, dos efeitos aleatórios, elas estão meio espalhadas, tá? Então, no livro do Montgomery é o seguinte, nessa versão 2017, que é a 9ª edição, olha, eu tenho o capítulo 3, que é o de... Não, mentira, o capítulo 3 a gente nem falou, porque é coisa de teste T, né, essas coisas. Enfim, o capítulo... gente? Experimentos comparativos simples. Capítulo 2 que a gente não falou. Capítulo 3 é experimento com um único fator, tá? O que a gente viu agora tá aqui. É a seção 3.9, tá aqui dentro, o modelo de efeitos aleatórios. Então, é uma seção dentro do capítulo 3. E aí, agora, só para a gente se localizar, ó, capítulo 3 a gente falou dele todo, capítulo 4 a gente falou que é experimentos aleatorizados, de blocos, né, aleatorizados, completos, incompletos, quadrados latinos, tal. Esse capítulo 4 a gente falou dele todo. Capítulo 5 também, que foi a introdução aos experimentos fatoriais. E, deixa eu ver, aí a gente falou sobre efeitos fixos. A gente falou dele todo, mas isso que eu estou procurando não está aqui. O capítulo 3, 4 e 5, então, a gente já viu. O 6, que é experimento fatorial. O 7 também de experimento fatorial. O 8. Isso tudo a gente vai falar lá na frente, se der tempo, porque isso aqui não está na ementa básica, mas a gente vai conseguir cobrir boa parte. Superfície de resposta, a gente falou um pouquinho, mas a gente vai falar mais. Peraí, deixa eu focar aqui. Tá. Tem o capítulo 13, que é só de experimento com efeitos aleatórios. Então, esse experimento aqui, fatorial, com 2 fatores que eu vou falar, experimento misto, que a gente vai falar, está no capítulo 13, tá? Então, essa parte está toda no capítulo 13, exceto o experimento com um único fator, que está no capítulo, seção 3.9. Ok? Só assim, se vocês forem estudar pelo livro, para vocês saberem. Seção 3.9, capítulo 13, está o conteúdo de hoje. De hoje e de quinta, né? Peraí, gente. Ah. Sim. Gente. Gente. Eu tô... eu não tô conseguindo voltar, o negócio tá em tela cheia. Gente, desculpa, tô apanhando aqui pro computador. Tranquilo. Essas coisas acontecem. Travou aqui. Oh, meu Deus. Nossa, gente, o troço travou, então tava cheio, eu não consigo fechar a página. Ai, ninguém merece. É mole.
Acho que agora vai. Nossa Senhora, gente. Esse meu computador deu pau. Ele deve estar querendo que você desligue ele um dia. Provavelmente. Deve estar cansado. 1 milhão de coisas abertas e, tipo, aí joga, prende um monitor para o outro aqui e ele não tá. Porra, não consigo. Ah, não, gente. Saco. Não tô acreditando. Não estou acreditando. Já sei. Nossa, nada funciona. Dá Ctrl Alt Del. Mas é Mac. Ah, não Tem, tem tem, nada que dê pra fazer, tipo, Ctrl Alt Del? tem uma coisa similar. Não, assim, quem Deixa eu ver se eu sabe? acho no Google. Qual que é o similar? Gente, o negócio. No Mac. Peraí. Close. Acho que eu vou conseguir. Professora, o Ctrl Alt Del do Mac é Command Option e ESC. Acabei de achar aqui também. Command Option ESC. Isso. Deixa eu ver se eu consigo dar um force quit. Beleza, no Adobe, para eu abrir de novo. Ai, gente, que saco! Consegui fechar. Agora deixa eu abrir o arquivo bonitinho de novo. Obrigada, viu, gente? Agora vai dar. Meia hora depois. Tranquilo. Beleza, gente, vamos voltar aqui. Experimento com efeitos aleatórios, então. Também é muita ousadia da pessoa com um computador. Ah, não! Ele já vai abrir tudo que estava aberto aqui no meu Adobe, aí que vai travar mesmo. Não. Querer abrir um arquivo no meio da aula, né, gente? Vamos lá. Então, o experimento fatorial aqui a gente vai falar para a situação de 2 fatores, tá? E uma questão interessante é quando a gente tem um único fator e esse fator tem efeito aleatório, a tabela nova, o cálculo, a soma de quadrados, quadrado médio, a estatística F, tudo é calculado da mesma maneira que a gente já viu, tá? Não muda. A gente viu que o que muda é a interpretação da estatística F, né? Porque ela se refere a outro conjunto de hipóteses. E uma coisa que muda também é a questão das estimativas, que eu estou estimando agora as variâncias e não os efeitos, né? A estimativa da proporção. Isso é diferente. O João Pedro perguntou: tá aparecendo alguma coisa para vocês? Eu estou compartilhando. Não, gente, desculpa. Professor, mas os graus de liberdade não mudam, nem nada disso? Não, para um fator, não. Tá? Beleza. Para 2 ou mais fatores, a gente tem algumas mudanças, tá? Que é mais pela forma como a estatística F é calculada, nem é tanto pelos graus de liberdade, tá? Mas a gente vai ver como que fica diferente. Então, aqui a gente tem, beleza? Show. Agora, vocês estão vendo a minha tela, gente? Não, né? Ainda não. Ainda não. Agora vai. Agora sim. Beleza. Foi.
Beleza. Então, vamos lá. A gente tem 2 fatores. Vamos fazer o caso para 2 fatores. Depois a gente generaliza 2 fatores A e B. E todos são fatores aleatórios no sentido de que eles têm um número grande de níveis de interesse. A gente vai selecionar uma amostra desses níveis para o experimento. E a gente faz um experimento fatorial, ou seja, a gente combina, faz todas as combinações possíveis entre os níveis desses fatores, tá? Se tem N réplicas, a gente pode representar as observações por um modelo linear que tem a forma idêntica do experimento fatorial com efeitos fixos. A única coisa que vai mudar aqui, né, é a questão do que é fixo e do que é variável. No caso, tanto A quanto B são fatores aleatórios, então tau I e beta J, que se referem aos efeitos principais de A e B, e a interação tau beta, que é a interação entre eles, todos eles vão ser variáveis aleatórias, independentes, tá? E a gente vai, da mesma forma, né, testar as variâncias das distribuições desses fatores aleatórios, desses fatores, né, tanto o efeito principal quanto a interação. Todos eles têm distribuição normal, nesse caso, tá, que a gente está tratando aqui, para o planejamento de experimentos. Para a tabela nova, a gente assume distribuição normal. Agora, existe a possibilidade, gente, da gente modelar os efeitos aleatórios por outras distribuições, tá? Qualquer outra distribuição. Mas isso não entra no contexto da disciplina e nem do planejamento de experimentos de uma maneira geral, tá? Porque partindo para a nova, a gente sempre vai trabalhar com a distribuição normal. Então, todas essas variáveis têm distribuição normal, todas a gente assume que tem média zero, e as variâncias vão ser, né, denotadas pela... O índice da variância vai ter a letra grega referente ao efeito. Então, a variância do tau I, por exemplo, que é o efeito principal de A, é sigma ao quadrado tau. A gente vai ter também a variância do tau beta e J, que é a variância do efeito da interação entre A e B, que também é uma variável aleatória. Então, essa é a variância dela, tá? E todos têm média zero, então a variância, o valor esperado do YJK, a média dele, né, vai ser μ. Ele também vai ser uma normal, esse YJK, cuja variância é a soma de todos os componentes de variância, tá? Então, eu tenho os componentes de variância, que é o efeito de A, efeito de B, efeito da interação e variância do erro. Então, da mesma maneira, eu posso querer saber qual proporção da variância total é causada pelo fator A. Então, eu posso estimar a razão entre sigma ao quadrado tal por essa soma aqui, tá? Ou pelo fator B ou pela interação. A gente pode decompor essas fontes de variância aí. Então, na verdade, a gente vai ter 3 estatísticas F, uma para cada efeito principal e uma para interação. E a gente vai estar testando 3 conjuntos de hipóteses. Em cada conjuntinho a gente tem essa hipótese nula. A hipótese nula de igualdade, que a variância é igual a zero. Então, a hipótese nula é aquela hipótese mais conservadora que assume que não há efeito do fator. Se não tem efeito daquele fator, a variância da distribuição daquele fator é zero. Tá? Ou se não tem efeito da interação, a variância do efeito da interação é zero. Essas serão as hipóteses nulas. E a hipótese alternativa é sempre o complementar, de que essa variância é diferente de zero, ou seja, existe efeito daquele fator. As somas de quadrados, gente, elas vão ser calculadas da mesma forma que o experimento fatorial, com 2 fatores, tá? Agora, o que muda são os quadrados médios. Na verdade, assim, os quadrados médios em si vão ser calculados da mesma maneira. O quadrado médio é soma de quadrado dividido pelo grau de liberdade. Agora, a combinação dos quadrados médios para construir a estatística F é que muda. Então, na verdade, o que muda é a estatística F. E a construção da estatística F, ela é baseada nos quadrados médios esperados, tá? Então, vamos pegar o seguinte, se a gente fizer demonstrar os valores esperados dos quadrados médios, igual vocês fizeram lá na primeira lista, né? O valor esperado, o quadrado médio do erro vai ser sigma ao quadrado.
Se a gente fizer as contas, a gente vê que isso também vale aqui, para esse modelo. E a gente também vai ter esses valores esperados para os outros quadrados médios, tá? Então, vamos pegar o seguinte, vamos começar aqui do quadrado médio de A e B, da interação entre A e B. O valor esperado do quadrado médio de A e B, ele vai ser sigma ao quadrado, que é o valor esperado do quadrado médio do erro, mais uma quantidade que depende da variância do efeito de A e B, que é o sigma ao quadrado tal beta. Então, eu estou falando o seguinte, que a razão entre o quadrado médio de A e B e o quadrado médio do erro, ela vai ser tão maior quanto maior for a variância do efeito da interação, tá? Então, isso significa que, para eu avaliar o efeito da interação, né, eu posso diretamente comparar o quadrado médio de A e B com o quadrado médio do erro. A estatística F, ela pode ser construída dessa maneira, né? Por quê? Justamente porque o que diferencia, né, essas duas quantidades é isso que depende diretamente do efeito da interação. Então, toda vez que a gente constrói a estatística F, a gente usa esse raciocínio, né? O denominador é o quadrado médio do erro, por quê? Porque a única diferença que ele tem para aquele quadrado médio, né? O que diferencia os termos é uma quantidade que depende diretamente do efeito daquela variância ou do efeito daquele fator. Agora, no caso aqui do quadrado médio do erro, então a gente cai numa estatística F, desculpa, o quadrado médio da interação, né? A gente cai numa estatística F, o numerador, eu tenho os graus de liberdade da interação, que é igual ao do experimento fatorial com efeitos fixos, né? A menos 1 vezes B menos 1, e o denominador, o grau de liberdade do erro, que também é igual ao que a gente já calculava. Então, para calcular o efeito da interação, a estatística F é a mesma. Só que a gente tem que lembrar que o que a gente está testando é a hipótese nula de que a variância da interação é igual a zero. Agora, se a gente for calcular o efeito do A e do B, a gente vê que comparar diretamente o quadrado médio de A com o erro, por exemplo, não funciona. Por quê? Porque o quadrado médio de A, né, o valor esperado dele é uma quantidade que é a variância do erro, mais N vezes a variância da interação, mais B vezes N vezes a variância do fator A. Tá? Então, faz muito mais sentido para eu avaliar o efeito, para eu avaliar se essa variância é igual a zero, comparar o quadrado médio de A com o quadrado médio da interação. E o mesmo vale para o quadrado médio de B, tá? Para eu avaliar o efeito de B. Por quê? Porque usando o da interação como denominador da estatística F, eu vou diferenciar o numerador pelo denominador simplesmente pelo efeito daquela variância, né? Então, isso muda. Isso muda no experimento fatorial com efeitos aleatórios. O cálculo da estatística F para os efeitos principais não usa como denominador o quadrado médio do erro, ele usa o quadrado médio da interação. Tá? Então, para testar a hipótese nula de que a variância de tal é igual a zero, eu uso o quadrado médio de A pelo quadrado médio de AB, e aí sempre, né, levando em consideração os graus de liberdade do numerador e do denominador aqui, para, né, construir a minha região crítica, e também para testar a hipótese nula de que a variância do fator B, né, é igual a zero, eu comparo o quadrado médio de B com a da interação, tá? Então, a nossa tabelinha, não tem ela aqui, mas basicamente é isso que vai mudar, tá, gente? Então, vamos ver. Levando em conta essas quantidades dos quadrados médios esperados, né, resolvendo isso aqui como um sistema de equações, eu coloco esse chapéuzinho aqui em cada variância, que é a estimativa. Minha estimativa pontual de interesse é a estimativa das variâncias. Então, põe o chapéuzinho em cada variância, quadrado médio do erro, eu vou usar o valor observado, tá? Então, eu tiro o valor esperado, eu vou ficar com um sistema de 4 equações, 4 variáveis. Se eu resolver ele para as variâncias, eu fico com essas estimativas pontuais aqui. Variância do erro, quadrado médio do erro e da interação e dos efeitos principais como uma relação entre os quadrados médios, tá? Então, a gente pode usar essas quantidades aqui. E aí, gente, só para finalizar, vou fazer um exercício
do sistema de medição, tá? Estudo da capacidade do sistema de medição, que é uma aplicação bem clássica de experimento fatorial com efeitos aleatórios. Então, o que a gente tem? A gente tem, eu não sei se eu já cheguei a fazer algum exemplo para vocês aqui de repetibilidade e reprodutibilidade, né? O que é isso? São experimentos que são utilizados para investigar a habilidade de um sistema de medição, né? Então, assim, eu coleto os dados quando eu estou falando de processo produtivo, enfim, eu coleto os dados para monitorar alguma característica de qualidade, mas muitas vezes o meu objetivo da coleta de dados é validar o meu sistema de medição, o sistema que eu uso para coletar aquele dado, para saber se ele é eficaz ou não. Então, a gente chama de estudos RR, estudos que visam qualificar o sistema de medição como bom, ruim, ou aceitável ou não aceitável, por meio da medida de repetibilidade e reprodutibilidade, né? A repetibilidade a gente fala que é a capacidade que o sistema tem de repetir a medição da mesma unidade, né? Então, se eu pego aquele sistema de medição aquele sistema, né, um equipamento, enfim, e vou medir a mesma peça várias vezes com aquele mesmo sistema, o valor tem que ser igual, né? Se o valor muda, o meu sistema ele tem baixa repetibilidade. Então, a repetibilidade normalmente é uma coisa em que eu estou fazendo tudo igual e eu vejo a variância que eu tenho na medição. Aquela variância é muito claro que ela é uma variância que não existe no processo, porque é a mesma peça, o mesmo equipamento, o mesmo operador, então é repetição mesmo. Então, a capacidade de repetibilidade do sistema, você conseguir repetir essa medição. E o outro R vem de reprodutibilidade, ou reprodutividade, né, que vem do inglês reproducibility, que é você conseguir, na verdade, quando você tem diferentes operadores usando a mesma peça, usando o mesmo equipamento para medir a mesma peça. Então, assim, não é uma situação em que tudo está igual. Os operadores são diferentes, mas o equipamento é o mesmo, a peça é a mesma. Então, normalmente eu faço um estudo, os estudos de sistema de medição são estudos em que eu fico repetindo medição de peça, da mesma peça. Porque a única maneira de eu falar que se existe uma variabilidade ali, ela não é uma variabilidade que existe no processo. Não é porque uma peça é diferente da outra. É porque o sistema de medição está errando. Porque se a peça é a mesma, a medida não devia variar. Tá? Então, tem várias formas de você configurar estudo de sistema de medição. Na verdade, assim, na indústria automotiva mesmo, tem um manual, que quando as pessoas usavam o manual, né, era um manual gigantesco, assim, só de MSA, sei lá qual edição que está atualmente, mas só estabelecendo regras para sistema de medição para fornecedor de indústria, fornecedor de montadora, né, de automóveis. Então, tem toda uma análise, toda uma linha de estudo voltada para sistema de medição. Para estabelecer diretrizes, valores de referência, formas de conduzir estudos para validar o sistema de medição. Isso é muito utilizado, tipo assim, eu tenho um sistema, eu vou trocar por um sistema novo, né? Sei lá, eu usava um sistema analógico, sei lá, vou trocar para um sistema digital. Então, uma medição automática. Eu preciso garantir que eu vou estar medindo da mesma maneira. Então, vamos pegar aplicação de um experimento fatorial com efeitos aleatórios para esse tipo de situação, tá? Vamos pegar aqui, eu tenho um instrumento, esse instrumento vai ser o sistema de medição que a gente quer validar, mas esse estudo RR, ele usa como componentes os operadores, tá? Uma característica que ele tem é que eu vou ter diferentes operadores medindo. Então, eu uso o instrumento para medir uma característica crítica de uma peça. Então, o que a gente fez? Selecionou 20 peças no processo. Essas 20 peças selecionadas são peças que idealmente devem representar a variação do seu processo, né? Você sabe que, assim, essas peças, elas vêm do mesmo processo produtivo. Idealmente, elas são iguais,
mas você sabe que todo processo é sujeito a variação. Então, as peças nunca vão ser iguais. Por menor que seja a diferença entre as peças, a gente quer que o sistema de medição seja capaz de detectar. Então, a gente pega peças do mesmo processo, 20 peças foram utilizadas, né? Como eu falei para vocês, essas diretrizes de avaliação do sistema de medição estabelecem, por exemplo, o número de peças que você deve usar, né? O pessoal usa na indústria normalmente. E 3 operadores selecionados aleatoriamente mediram cada peça 2 vezes, com o mesmo instrumento. Então, percebam o seguinte, a minha resposta, minha variável resposta é a medida que eu fiz da peça. Esse processo aqui, esse experimento, desculpa, ele tem um fator que são as peças, né? Eu tenho 20 peças. E um outro fator que é o operador, eu tenho 3 operadores. Os 2 fatores, eles são aleatórios. Por quê? Porque as 20 peças foram selecionadas no meu processo, que produz, sei lá, uma quantidade muito grande de peças. E os operadores também são 3 operadores selecionados aleatoriamente do meu total de operadores. Então, meu objetivo não é saber se uma peça é diferente da outra. Aliás, né, eu tenho esse objetivo, mas não necessariamente para aquelas 20 peças ou para aqueles 3 operadores. É só para a gente fazer inferência para o todo, tá? Então, eu tenho um experimento com 2 fatores, peças e operadores. E a gente pode pensar que quando eu falar em erro experimental aqui, o erro experimental, né, a gente sempre define como a variância observada, a variação observada, né, medida em termos da variância da resposta de quando todas as condições são mantidas constantes. E aqui a gente tem muito claro isso, porque eu vou ter a mesma peça sendo medida. O equipamento é um só, o sistema que está sendo usado para medir o equipamento é um só. Mas eu vou pegar a mesma peça, o mesmo operador vai medir aquela peça várias vezes. Se a peça é a mesma, o operador é o mesmo, por que tem variabilidade? Essa variabilidade dentro dos tratamentos é a variância do erro, né? E ela é uma variância que vai direto para a conta do sistema de medição. Agora, quando eu pego 2 peças diferentes e vou medir, cada operador vai medir uma peça, eu vou falar, peraí, se variou aquelas medidas, essa variação se deve aos operadores ou se deve às peças, porque as peças são diferentes. Então, esse tipo de decomposição da variância a gente vai fazer usando a ANOVA, né, para efeitos aleatórios, para decompor aqui a componente de repetibilidade, reprodutibilidade, tá? E aí tem 2 fatores aleatórios. Então, só para a gente ver como que fica a estrutura, número da peça, operador 1, 2 e 3. Eu tenho 3 operadores, 20 peças. É muito atípico, né? O sistema de medição, a gente tem um fator com muitos níveis, né? Isso não é muito comum no planejamento de experimentos. A peça costuma ser uma quantidade grande, porque eu preciso realmente ter uma representação da variância do meu processo ali. Então, se eu pegar, sei lá, 3 peças, tá? Eu tenho uma chance grande de ter pegado 3 peças, sei lá, que são, de certa forma, parecidas entre si. Mas se eu pego 20 peças, essa chance é muito menor, né? A ideia é que eu esteja representando mais variabilidade. E as repetições, né? Mesmo operador aqui. Olha que legal, vou pegar a peça 1, né? Lembra que eu falei para vocês o que é repetibilidade, o que é reprodutibilidade. Peça 1. A peça 1, ela é medida aqui 2 vezes pelo operador 1. E as 2 medidas foram diferentes. Então, olha que interessante. Essa variância que eu tenho, a variabilidade que eu tenho nessas 2 medidas, ela vai direto para a conta do sistema de medição. É uma variância de repetibilidade, porque o operador é o mesmo, a peça é a mesma. Se variou, é variância de repetibilidade, tá? Agora, quando eu comparo, por exemplo, o operador 2, as 2 medidas dele foram iguais. Uma coisa que eu posso querer avaliar é se um operador ele é mais consistente do que o outro. As medidas dele para a mesma peça são mais parecidas. Então, posso avaliar a variância dentro de cada operador.
né? Ou variância dentro de cada peça. E eu posso comparar um operador com o outro, variância entre os operadores, né? Eu vejo, vamos pegar aqui um caso mais. Ver se eu consigo ver uma coisa mais discrepante aqui. Não tem nada muito discrepante. Mas aqui, por exemplo, operador 1, a peça 20, as duas medidas foram 19. A média dele seria 19 para essa peça. Se eu pegar e comparar com o operador 2, a média dele para a peça 20 seria 17,5. Então, a variabilidade de um operador para o outro, bom, a peça é a mesma, não devia ter variância. Se existe variância, é uma variância que vai para a reprodutibilidade, porque eu tenho diferentes operadores medindo a mesma peça. Tudo isso que eu estou falando de repetibilidade, reprodutibilidade, vai ser medido por essas quantidades aqui, tá? Por exemplo, o que o quadrado médio do erro vai estar medindo para mim? A variância do erro puro. É a variabilidade que existe quando todos os tratamentos, aliás, quando todos os fatores estão no mesmo nível, né? Então, como se eu estivesse falando, olha, o operador é o mesmo, a peça é a mesma, essa variância aqui vai para onde? Vai para o quadrado médio do erro, né? O que seria a variância da RP? Então, a variância da repetibilidade seria uma medida do quadrado médio do erro, tá? Então, o que a gente vai fazer é, basicamente, ajustar esse modelo aqui, construir a tabela nova, usando a soma de quadrados, os quadrados médios, as estatísticas F, para a gente, primeiro, avaliar, né, as nossas hipóteses de interesse. Vamos falar que o tal vai ser o fator A, que são as peças, o beta vai ser o fator B, que são os operadores, e a interação, vai ter a interação entre peça e operador. Tipo, será que um operador... será que tem um operador que sempre mede para mais? Às vezes não tem uma consistência desse tipo. Às vezes quem mede para mais vai depender da peça. Para a peça 1, quem tomou a medida maior foi o operador A. Mas para a peça 2, a medida maior foi o operador B. Então, pode ser que exista alguma interação. Então, a gente vai construir a tabela nova, calcular as estatísticas F para testar esses efeitos e depois estimar as nossas componentes de variância. Para calcular quanto da variância vem da RP, quanto vem da repro, e com base nisso classificar esse sistema de medição como aceitável ou não, tá? A gente vai fazer isso, mas eu vou deixar a interpretação aqui do exercício para a próxima aula, porque realmente esse experimento aqui, ele tem muito detalhezinho, eu acho que eu não vou conseguir falar tudo até em 15 minutos, tá? Então, vamos continuar na próxima aula, gente. Quem tem dúvida? Beleza, professora. Não tenho dúvida, não. Beleza, então, gente. Mais alguém? Bom, na quinta-feira, de todo modo, a gente continua, tá? Uhum. E aí, quem tiver alguma dúvida na lista, vai pegar a lista até na quinta também, a gente aproveita. Tá, gente? Beleza, professora. Obrigada, gente. Bom descanso para vocês. Beijinhos. Tá? Valeu. Obrigada, gente. Tchau. Não esquece de mim, não. Só deixando, tô lembrando. Eu vou só finalizar a gravação aqui, tá, Elza?